lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Segundou! E na aula de hoje vamos falar sobre o tema Mulheres Negras e a Interseccionalidade na Crítica Filosófica, com Pamela Bernardes, que é graduanda em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense, com foco em estudos sobre filosofia e negritude. Bora para nossa aula de hoje? Olá, companheiras! Meu nome é Pamela Bernardes, eu sou graduanda de Filosofia, estudo negritude, filosofia, também sou educadora popular, educo filosofia e sociologia, em pré-vestibulares sociais, né? Também faço parte do coletivo Enegrecer, que é um coletivo da juventude negra que atua aqui no Rio de Janeiro, mas é em nível nacional. E hoje a gente vai trabalhar o tema Mulheres Negras e a Interseccionalidade na Crítica Filosófica. E a partir dessa premissa, né, vou falar sobre a legitimação do pensamento de mulheres negras na filosofia contemporânea, trazendo o pensamento e a perspectiva dessas mulheres como uma ruptura com a história única, né? Então, para iniciar esse debate, eu acho que é importante a gente partir do pressuposto do que é a filosofia, né? Então, a grosso modo, a filosofia ela é compreendida como um campo de saber que vai pensar o ser e o estar no mundo, né, que vai buscar a apreensão, compreender a realidade, criticar também a realidade, por meio da mobilização de conceitos, né, conceitos chaves. E aí, a partir disso, a filosofia vai pensar a existência e também como transformar essa existência, né? É sempre por essa busca de compreender e mobilizar essa existência. E aí, essa construção da filosofia, do que se entende de filosofia, ela é historicamente marcada, moldada, a partir de um recorte eurocentrado, masculino e branco. E aqui no Brasil não é diferente, né? Essa tradição excludente, ela ainda se mantém como hegemônica, né? A academia, no modo geral, ela é no campo da filosofia, ela é pautada por esse marcador branco, eurocêntrico masculino, e que isso escancara os limites e os silenciamentos presentes na estrutura de validação do que se considera um pensamento filosófico legítimo, né? Então, um pensamento filosófico legítimo na filosofia é um pensamento branco, eurocêntrico e masculino. E aí, nesse cenário, eu compreendo como urgente reconhecer e legitimar as construções de mulheres negras que moldam e constroem pensamento, constroem intelectualidade a partir das suas narrativas, das suas vivências, né? Mulheres negras, tanto no campo restrito da filosofia, né? Mulheres negras formadas em filosofia, mas também mulheres outras que, apesar de não terem uma formação acadêmica, constroem pensamento filosófico, partindo do pressuposto que elas mobilizam conceitos para pensar a realidade, para pensar o ser e o estar no mundo. E dentro dessas mulheres negras, a gente pode trazer Helena Teodoro, Sueli Carneiro, Catiúcia Ribeiro, Adilbênia Freire, Grada Quilomba, né, Beatriz Nascimento, e outras que não têm uma formação no campo da filosofia, mas produzem pensamento filosófico, como Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Bell Hooks, Angela Davis, Kimberlé Crenshaw, e dentre outras que
trazem proposições profundas sobre a existência, ética, política, subjetividade, poder e identidade, que são temáticas centrais dentro da filosofia. E aí, dentro dessa perspectiva, é importante a gente trazer que a ausência dessas mulheres e das produções, do que elas produzem, do pensamento, da racionalidade delas, dentro do cânone filosófico, né? O cânone filosófico é aquilo que é dado como a tradição filosófica, aquilo que é legitimado enquanto pensamento filosófico. A ausência dessas mulheres nesses espaços, e nos espaços formais de ensino e debate, não é casual, né? Ela revela um projeto histórico de exclusão epistêmica, de exclusão da racionalidade dessas mulheres, que determina quem tem o poder de narrar, de dizer o mundo e, consequentemente, de transformá-lo, né? Como resultado final. E aí, como aponta Chimamanda Adichie, uma escritora africana, ela vai denunciar o perigo da história única, né? Também coloco ela dentro desse escopo de pensadoras que constroem filosofia. Ela vai trazer essa ideia de o perigo da história única, que é esse manter-se presa a uma narrativa única da história, e no caso da filosofia, o manter-se presa a uma narrativa filosófica única, que é branca, masculina, ocidental. Então, a ausência das mulheres negras como produtoras de conhecimento, como produtoras de racionalidade, é uma forma de perpetuar a desigualdade e impedir a emergência de outras formas de pensar e viver e ver o mundo. Então, trazendo para o Brasil, contextualizando no Brasil, que, segundo dados, é o país com o maior contingente de pessoas negras fora do continente africano. E aí, fazendo um recorte, dentro desse recorte, as mulheres negras constituem a maioria dentro da população negra no Brasil. É ainda mais crucial pensar cadê essas mulheres como legitimadas dentro da academia, produzindo conhecimento, sendo reconhecidas institucionalmente como produtoras de conhecimento, né? E isso torna mais urgente que o silenciamento dessas vozes tem a ver com o silenciamento, o distanciamento da filosofia com a realidade, com o campo de saber de uma atuação política territorial, né? Essa ausência, especialmente em áreas como filosofia, política, educação, até cultura, ela não pode ser explicada como uma suposta falta de produção, né, ou de contribuição intelectual, como se essas mulheres negras não produzissem. E há dados enormes, pesquisas enormes, obras enormes dessas mulheres que contribuem para o pensamento, para a mudança de uma narrativa filosófica, mas o que acontece não é uma falta de produção nem da contribuição delas, né? Mas sim uma estrutura histórica de exclusão que marginaliza determinadas presenças e epistemologias. E aí a invisibilização do pensamento de mulheres negras, ela vai revelar uma lógica de apagamento sistêmico que opera tanto no interior das instituições, né, tanto na construção de currículos, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, quanto também nos processos de construção de conhecimento, né, no sentido de que essa perspectiva afasta a mulher negra, afasta do imaginário dela que ela é capaz de produzir conhecimento, que a sua perspectiva, a sua narrativa de mundo, a sua racionalidade, ela é validada, né, não é validada no caso. E aí trata-se de uma negação do direito de narrar, de interpretar o mundo, de propor caminhos para a transformação do mundo a partir de perspectivas que nascem da vivência concreta da opressão, né? Mulheres negras estão inseridas numa vivência concreta de opressão, mas também de resistência, né? Da noção de ancestralidade, que é uma noção muito cara para as mulheres negras, para as produtoras de conhecimento negras, e de criatividade também. Então, reconhecer e legitimar o pensamento dessas mulheres é, portanto, uma tarefa que vai além da inclusão simbólica, vai além do Vidas Negras Importam, né? Postar Vidas Negras Importam nas redes sociais, vai além de dizer que essas mulheres são importantes e o que elas produzem também. É necessária uma ruptura sistemática com os pilares de uma estrutura que se sustenta pela reprodução da desigualdade epistêmica, da desigualdade da subalternização de saberes, né? Uma hierarquia de saberes, quem tem poder de narrar e quem não tem, o que acontece dentro desse cânone filosófico. Então, em um país como o Brasil, marcado por profundas desigualdades raciais e de gênero, não tem como a gente pensar uma filosofia, uma política, uma educação verdadeiramente comprometida com a justiça social, sem colocar no centro o pensamento das mulheres negras que há séculos constroem conhecimento, mesmo estando à margem da validação institucional.
E aí, fazendo um recorte de gênero e raça, se a gente for analisar a presença das mulheres dentro dos currículos básicos, por exemplo, e tanto do ensino básico quanto do ensino superior, se a gente for analisar a presença de mulheres, é uma presença ínfima, muito pequena. Porém, se a gente for considerar as mulheres que têm validação, mesmo em pequena escala, são necessariamente mulheres brancas. E aí a gente pode citar Hannah Arendt, Mariana Chauí, Simone de Beauvoir, Graciela Hierro, Judith Butler, dentre outras que na academia são, apesar de serem poucas, são legitimadas, são consideradas, têm a sua produção intelectual, a sua racionalidade defendida. Então, mulheres negras que produzem filosofia e articulações políticas dentro e para além da política institucional, né, porque a negação, a ausência dessas mulheres no campo filosófico também é uma questão política, ela não pode ser entendida apenas como algo conceitual, ela é uma questão política. Então, a partir as articulações dessas mulheres, a partir de suas vivências, territórios e corpos, ao mesmo tempo que expandem os limites do que se entende por filosofia, também denunciam a violência epistêmica que as silencia, né? As produções delas têm a ver com trazer as vivências enquanto mulher negra, enquanto população negra, mas também denunciar a violência epistêmica que as silencia. Então, elas oferecem ao campo filosófico e sociopolítico contemporâneo não apenas novas respostas, mas, sobretudo, novas perguntas, fundadas em uma leitura crítica das relações sociais, da colonialidade, das estruturas de poder que atravessam a existência negra. E isso é muito importante para a filosofia, porque a filosofia ela justamente pensa a realidade, mobiliza conceitos para pensar a realidade com o interesse de mudar, né? Traz respostas e problematizações com o interesse de transformar a realidade. Né? Então, entender a filosofia como ferramenta de transformação social exige romper com a lógica da exclusão e reconhecer que há pensamento filosófico potente nos escritos, nas falas e nas lutas das mulheres negras, né? Que é uma tarefa que não é apenas uma questão de justiça epistêmica, de legitimar a produção de conhecimento dessas mulheres, mas um imperativo para a própria vitalidade e renovação da filosofia enquanto prática viva, situada e crítica, né? Que se pretende enquanto campo de criticidade. Então, ampliar o escopo da filosofia brasileira para incluir e valorizar o pensamento de mulheres negras é uma ação transformadora, a meu ver, que confronta as bases do racismo estrutural e epistêmico, né, e que aponta para uma filosofia plural, comprometida com a justiça e com a vida. E aí, a meu ver, é só assim que a gente vai poder construir um campo filosófico verdadeiramente democrático, que reconhece o valor de múltiplas vozes e trajetórias como constitutivas do pensamento e da prática filosófica contemporânea. Só a partir daí a gente vai poder entrar dentro de um debate que é muito presente no campo da filosofia, que é: existe uma filosofia brasileira? E aí a pergunta que eu devolvo é: há como pensar numa filosofia brasileira sem a presença de mulheres negras legitimadas dentro da academia, dentro dos currículos escolares, dos currículos acadêmicos? Eu acho muito difícil. Então, é fundamental reconhecer que o pensamento de mulheres negras não pode ser compreendido a partir de uma lógica que isola opressões, né? Aí a noção de interseccionalidade vai entrar aí, que é um conceito desenvolvido no campo dos estudos críticos, sobretudo a partir de autores como Kimberlé Crenshaw, que produz conhecimento filosófico, uma mulher negra, revela-se, e a interseccionalidade revela-se indispensável na análise das estruturas de poder que atravessam as experiências dessas mulheres, né? As produções intelectuais, as produções filosóficas que essas mulheres produzem está muito dentro dessa noção de interseccionalidade, que é a pensar várias estruturas e produzir conhecimento a partir disso. Então, as suas lutas e produções intelectuais, elas não se organizam apenas em torno da questão de gênero, né? Para a mulher negra, a questão de gênero ela é um a mais dentro de todas as opressões que ela está inserida, mas ela vem articulada de forma indissociável das dimensões de raça, classe e um ponto que é difícil ser debatido dentro da filosofia, mas que eu acho importante e que o pensamento filosófico traz isso, que é a noção de territorialidade, né? É a articulação, interseccionalidade no sentido da articulação de gênero, raça, classe e territorialidade, porque isso é muito importante, porque não tem como a gente continuar situado, produzindo filosofia, produzindo pensamento filosófico a partir da Europa. Não é possível.
Então, esse entendimento é basilar para compreender a emergência na contemporaneidade de movimentos negros que vão construir essa prerrogativa concreta de como a gente consegue pegar a teoria e colocar na prática. Então, por exemplo, o feminismo negro é uma forma de ruptura com essa perspectiva, porque ela nasce da denúncia da insuficiência de uma análise feminista que ignora o racismo estrutural, né? Outra perspectiva do movimento de mulheres negras que vão pensar a atuação dessas mulheres no sentido de teoria e prática é o mulherismo africano, que parte de uma cosmovisão centrada nas experiências de mulheres negras africanas e da diáspora, né, fora do continente africano, resgatando valores ancestrais e comunitários como forma de resistência e de reorganização social. Também há perspectivas quilombolas e indígenas que também se apresentam como epistemologias, como teorias do conhecimento contra-hegemônicas, que constroem modelos de vida, de resistência e de organização social e que desafiam os paradigmas coloniais, capitalistas e patriarcais. Eu acho que esse é um eixo muito importante para a gente pensar numa dita filosofia brasileira, sendo plural e abandonando no sentido de não ter apenas o conhecimento produzido no norte central, pensamento branco e masculino. Então, para finalizar, essas perspectivas, elas não apenas tensionam os limites do que se entende por filosofia, mas também vão ampliar o próprio campo do pensamento crítico ao colocar no centro dos debates saberes que operam a partir da coletividade, da noção de ancestralidade e da luta interseccional, que é gênero, raça, classe e território. Então, ignorar esses aportes é, portanto, manter-se preso a uma lógica epistemicida que silencia e assassina a produção de conhecimento dessas mulheres, desses corpos, e que continua marginalizando os saberes produzidos a partir da intersecção das opressões, né? Então, dar voz a essas mulheres é potencializar a emergência desses corpos, desses territórios e trajetórias dessas mulheres dentro do campo filosófico. Então é isso, gente. É isso que eu vim falar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Na aula de hoje aprendemos sobre mulheres negras e a interseccionalidade na crítica filosófica. Continue ligada na TV Elas por Elas e amanhã tem mais.